No reinício da humanidade, na era pós-diluviana, quando as primeiras civilizações começaram a se reorganizar, apareceu junto os primeiros grandes líderes, homens dotados de astúcia e bravura, com senso de administração e organização. Como cada ser humano traz em sua mente uma aptidão natural e pessoal para a realização de determinado trabalho, esses dons começaram a ser usados para o bem de um grupo, que era administrado por seus líderes. Assim iniciou a formação das primeiras cidades, que se destacavam por seus administradores. Logo chegamos à barreira dos idiomas, no acontecido na famosa Torre de Babel, o isolamento por guetos linguísticos, de onde surgiram os primeiros agrupamentos arredados pela comunicação, os países, com várias famílias falando a mesma língua, cada uma com uma função específica, como os primeiros exércitos para a defesa territorial e os sacerdotes. Foi em meio a esse cenário da vida que apareceram os primitivos escribas. A princípio, homens dotados da arte de desenhar e pintar, que conseguiam passar alguma mensagem através de belas figuras da natureza, como árvores e animais. Esses homens se destacavam e eram separados por seus líderes para repassar os anúncios reais através de figuras que transmitiam de forma fidedigna a vontade do rei. Os monarcas queriam repassar seus feitos às linhagens futuras, os atos de sua sabedoria e as conquistas de outros reinos em sua vigência. Despontou assim as grandes tradições e culturas que conhecemos hoje através dos relatos dos escribas, como as escrituras cuneiformes, os hieroglifos e a Torá judaica. Trarei como exemplo a cultura egípcia, por meio dos seus hieroglifos potentes na entrada das cidades fortificadas, ou em suas pirâmides, ou ainda em seus palácios exuberantes. Neste suspenso mundo da escrita, os escribas passaram a ser profissionais da elite. Suas mãos tinham o poder de imortalizar um monarca e toda a sua história. Tudo era registrado e repassado para o futuro, na intenção de imortalizá-los. Faraós como Tutancâmon, Ramsés, Ptolomeu e a famosa rainha Cleópatra deixaram seus momentos gravados entre os seres humanos. Todos os relatos anunciados nos hieroglifos são como tesouros da antiguidade para a arqueologia moderna. Mas a longa distância entre dois pontos criou a necessidade de um outro profissional, com a mente ainda mais afinada e atenciosa, que tem a missão de, em tempos atuais, ser capaz de retornar ao passado, conectar sua mente com a mente do escriba no momento exato da escrita e decifrá-la cuidadosamente em sua totalidade, para assim podermos juntos recuar no tempo e sentir a presença marcante do acontecido na cena guardada naquela visão escrita. Essa necessidade de decifrar é imprescindível, pois o tempo, dentro de nossa atmosfera, atua diferente do resto do universo. E o que foi em um passado próximo, 3.000 anos, aqui sofre grandes alterações.
Os idiomas não ficam sem adaptações e, às vezes, por motivo como guerra ou por simples demonstração de soberania, uma língua pode vir a deixar de existir, o que já aconteceu por várias vezes na história do nosso planeta. Sendo assim, as escritas de uma época podem, mesmo depois de encontradas, não significar nada em outra, ainda que haja nos antigos textos coisas excelentes, que não serão alcançadas se não houver a concentração de uma mente responsável e aplicada. Por esta razão, trarei à luz do nosso conhecimento uma história vivida com muito trabalho e dedicação, graças a um dom que nasceu na mente adequada de um homem apaixonado pelo que fazia. Ele ficou conhecido por, em tempo determinado e oportuno, trazer ao mundo o conhecimento de uma escrita hieroglífica egípcia antiga, que, se não foi de grande efeito para a ciência ou religião, ao menos a forma como foi preparada serviu de base para a atenção das mentes que buscam sabedoria e conhecimento em outros textos antigos, talvez ainda de maior valor e importância para a humanidade, que ainda estão por aí, sem traduções ou traduzidos de maneira errônea ou relaxadas, cumprindo assim um papel desviado da verdadeira luz da intenção do autor. No ano de 1799, um soldado das tropas do comandante francês Napoleão, que participava de uma expedição no território recém-conquistado do Egito, encontrou na cidade de Roseta, no delta do Nilo, uma pedra bem pujante que servia para o reforço da parede do forte. Como ele conhecia bem o interesse de Napoleão por artes, resolveu averiguar de perto a tal pedra. O soldado não acreditou. Eram hieroglifos antigos, que rapidamente ele concluiu ser do Antigo Egito. Então logo fez saber a Napoleão, que também estava no Egito. Alguns dias depois, chegaram 2 homens conhecedores de antiguidade, a mando do general francês. Assim que examinaram a pedra, os estudiosos concluíram que eram 3 textos distintos, escritos por 3 escribas diferentes, cada um em sua língua, o que aguçou o conhecimento dos experts e logo depois de todo o mundo. Várias cópias da pedra foram feitas em gesso e enviada a outras partes do nosso planeta, para os melhores linguistas contemporâneos. O tal artefato não demorou para ficar famoso entre os museus, por sua dificuldade de tradução, pois não apareceu ninguém que conhecesse os hieroglifos do antigo idioma do Egito. Neste meio tempo de estudo da Pedra de Roseta, os britânicos derrotaram os franceses em 1801. O Reino Unido encontrou o já famoso artefato e este foi mandado de navio para Londres e está exposto no Museu Britânico de Londres desde sua chegada ali em 1802. Todos os conhecidos e respeitados acadêmicos da época aceitaram como um desafio elucidar o texto gravado naquela pedra. O assunto foi tão acirrado que já em 1803, o primeiro texto em grego antigo foi totalmente decifrado, mas seria a parte mais fácil, pois depois deste feito o avanço parou. Ninguém apareceu ao menos com uma linha decifrada do texto mais cobiçado, o egípcio tardio.
Porém, no dia 14 de setembro de 1822, um até então desconhecido jovem francês, chamado Jean-François Champollion, adentrou ofegante a casa de seu irmão mais velho, gritando: "Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui!" e logo desmaiou. Depois de algum tempo, sob cuidados médicos, voltou aos seus sentidos, mas continuava exaltado. Seu mano o acalmou e pediu para se alimentar, pois estava bastante debilitado. Depois de reabilitado, seu irmão o acompanhou até o seu escritório para ouvir sobre tamanho entusiasmo. Ele o explicou, relatando sobre um cartucho que tinha decifrado no antigo texto do egípcio tardio, até então indecifrável. O cartucho decifrado dizia Ptolomeu. O resto do texto ficou fácil de decifrar e era de igual teor aos outros dois. Falava sobre a coroação do rei Ptolomeu e a importância desse reinado. Como já citei aqui, o texto contido na pedra egípcia não é de grande importância, a não ser para o mundo da arqueologia e seus museus. Mas a dedicação desse jovem, que depois veio a se tornar um dos maiores linguistas do mundo, nos ensina a necessidade de muita aplicação e atenção pessoal na obtenção da sabedoria precisa e necessária para empreender com responsabilidade esse feito. E só assim retornar ao passado com a nossa mente, um desligamento total do século atual e seus costumes. E como um profeta do passado, ser capaz de fazer parte daquilo, ver todo o ato sendo realizado, sentir o cheiro do ambiente, visualizar mentalmente como um sonho desperto, ver todo o exato momento e então originar no tempo presente o peso e a medida correta da tradução contida nos escritos, para somente de tal modo podermos nos beneficiar das suas riquezas, como tesouros deixados por uma civilização mais antiga de nosso planeta, ou talvez até de outros seres universais, superiores em conhecimento. Assim serve também para decifrarmos o maior dos tesouros escritos de nosso mundo, a Gênesis de nosso planeta, que até agora está mal traduzida, cheia de egoísmo patronal e palavra que apenas encobre o conhecimento, moscas mortas no unguento do cristianismo. E este final dos tempos e a mente humana cobram uma explicação detalhada deste princípio, para a partir deste construirmos o tecido e entendermos o que temos que fazer como civilização neste final do ciclo da vida em nosso planeta, que já se pode ver a olho nu.